Olá, boa tarde de novo. Estamos aqui, voltamos com a nossa live de perguntas e respostas de eletroterapia. Então, eu tinha visto que tinham duas perguntinhas ali antes de eu sair, que já tinham mandado, tá? Manda de novo, por favor, que daí vai aparecer ali no balãozinho. Então, vamos lá, sejam bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas de eletroterapia sem filtros. Podem perguntar, enviem as perguntas pelo balãozinho aqui na caixinha de perguntas, esse balãozinho com uma interrogação. Aí vai começar a aparecer os numerozinhos ali para mim e eu vou saber quem perguntou, o que perguntou. Se mandar nos comentários, eu consigo ver também. Só que às vezes pode ser que acabe passando, por isso que na caixinha de perguntas é mais confiável. Bianca, a live vai ficar salva? Sim, ela ficará salva com a gente aqui, não vai para o IGTV. Então quem quiser assistir a live tem que, por gentileza, solicitar por direct message aqui no Instagram da KLD depois que terminar a live, tá bom? Então, eu tava, quando fui interrompida por esse problema técnico aí do quadro ter ficado ao contrário, falando sobre a pergunta que mais me enviam, recorde, diferença de ultrassom, de ultracavitação e de ondas de choque. Toda vez que eu vou falar sobre estes recursos, eu faço o desenho aqui, ó, do sapato de salto. Nossa, tá lindo, né, o meu sapato de salto. Vamos supor que seja um sapato isso, gente, tá? Por favor. Eu desenho super bem. Então, ó, aqui eu tenho a ultracavitação, aqui eu tenho o ultrassom e eu tenho uma sandalinha aqui, ó, tá? Rasteirinha, que seria as ondas de choque. Na ultracavitação, o que a gente tem? Nós temos uma intensificação do efeito de cavitação. Então, qualquer ultrassom faz cavitação, até mesmo a ondas de choque, ela pode fazer o efeito cavitacional. É um efeito secundário. O efeito do ultrassom, que é uma onda mecânica, é um efeito de cavitação mesmo, tá? Cavitação estável. O nosso ultrassom terapêutico, que tem ultrassom de imagem, tem o de dentista, todos eles fazem a ultracavitação, né? Desculpa, o efeito de cavitação. Então, o nosso ultrassom terapêutico, que a gente aplica na fisioterapia, na estética, com fins terapêuticos, para obtenção de efeitos biológicos, ele é um ultrassom de onda mecânica estável, que vai gerar sempre uma cavitação estável. Os aparelhos de ultracavitação, eles têm como objetivo de intensificar o efeito de cavitação. Então ele vai ser mais intenso, ele vai ser mais forte, ele vai provocar às vezes ondas com característica mais agressiva, em alguns casos podem até ser lesivas. Ele gera uma ultracavitação instável também, com aquela ultracavitação estável que ele está gerando. Mas tem equipamentos que geram também ultracavitação instável e aí não é mais seletivo o tratamento, né? Não é mais para atingir a gordura. Ele pode atingir outros órgãos também ou outras, dependendo da profundidade, pode atingir órgãos sim. E outras células e o tecido adjacente. No caso da onda de choque, ele vai gerar também um efeito de cavitação, mas é um efeito secundário. Então eu falo que aqui, no caso da onda de choque, a onda de choque, ela é uma rasteirinha. Por quê? Ela vai ter uma abertura de feixe muito maior. É uma onda mecânica, mas é como se fosse uma palma, tá? Aqui, ó, eu tenho uma onda de choque. Eu escuto o barulho dela porque a frequência é bem menor. Enquanto eu faço uma onda de choque, o ultrassom faz milhões de ondas mecânicas, tá? Então, a onda de choque, o ultrassom faz uma micro-onda de choque.
porque ele é bem delicado ao fazer esse estímulo de micromassagem. A onda de choque, ela faz uma macromassagem, né? Tanto que tem artigos que comparam a onda de choque com a vacoterapia. Então, ele tem esse estímulo macroscópico ali. A gente consegue sentir a onda de choque. Parece que está esquentando. Muitas pessoas sentem dor dependendo da região, principalmente no culote. Mas todos eles têm características mecânicas, tá? Então, aqui, ó, eu sempre comparo com um sapato de salto para ficar mais fácil da gente entender quando que está intensificando a energia, quando está espalhando e o que acontece. Então, aqui, ó, no sapato de salto, a gente tem uma mesma pessoa, né, pisando nesse sapato. A ultracavitação, a gente faz uma comparação com o salto. Onde tem o salto, a gente tem uma área pequenininha de concentração de toda essa energia. Então vai ficar intenso, vai mais profundo. O ultrassom, ele vai ser essa parte da frente do sapato, que vai abrir um pouquinho mais. Aqui ele não vai conseguir concentrar a energia. Então ele vai gerar ondas mais superficiais do que as de uma ultracavitação e menos circunscritas. Então vai ficar mais intenso. E as ondas de choque nunca elas vão concentrar energia em nenhum ponto. Por isso não tem o aquecimento, por isso o processo inflamatório dela é quase inexistente, é praticamente inexistente mesmo, comparado ao de ultrassom, mas o de ultrassom ainda faz muito mais efeitos inflamatórios do que a onda de choque, tá? Já perguntaram? Já tem uma pergunta aqui? Você não consegue colocar na tela? Ah, já tá na tela? Obrigada! Gente, eu não vejo o que tá acontecendo, tá? Então, ó, por que o Mantus é tão incrível para pós-operatório? Obrigada pela sua pergunta. O Mantus, ele tá aqui, ó, tá? Numa parte da frente aqui do sapato de salto. Então, ele tá inserido numa área do espectro das ondas mecânicas que ele pode gerar uma inflamação, tá? Ele pode, na verdade, ele não vai gerar inflamação. Só uma outra dúvida também que todo mundo tem. O Mantus, qualquer tipo de ultrassom convencional, ele é um recurso considerado pró-inflamatório. Então, a gente tem lá no aplicador do Mantus os 3 cristalzinhos lá de ultrassom, né? Então, vai totalizar o tamanho da era, da potência. Então, eu vou somar mais potência no Mantus, mas eu ainda assim tenho um gerador de ondas estáveis, um gerador de cavitação convencional. Se eu adicionar a essas ondas mecânicas o calor, o que a gente sabe que é bem intenso no ultrassom quando ele está no modo contínuo, a gente tem a formação desse efeito biológico que é a pró-inflamação. Então, ele vai ativar citocinas pró-inflamatórias para beneficiar o processo de reparação do tecido. Então, o processo de remodelagem do colágeno ele vai ativar, daquele colágeno mais fraquinho, aquele colágeno tipo 1. Ele vai também estimular essas substâncias que são precursoras do colágeno, tropocolágeno, tropoelastina, da elastina também. Então, a gente tem todo um processo de reparação tecidual sendo modulado. Então, por isso que o Mantus ele é muito bom para pós-operatório. Ele realmente é incrível. A gente vem com uma bagagem do ultrassom convencional, que é o que está inserido na tecnologia Mantus, lá da fisioterapia. Então, a gente já tem isso muito, né? Quem é fisioterapeuta e trabalhava lá com ortopedia, ou mesmo que fez faculdade de fisioterapia, viu que a gente tem um follow-up muito sólido lá do ultrassom. Na ortopedia, no pós-operatório de ligamentoplastia, no pós-operatório de tendão, de joelho, de cirurgias quaisquer, de traumato e ortopedia. E ele é muito bom, ele realmente abrevia esse processo, tem ação antiedematosa, tem ação cicatrizante
e ele libera todas essas substâncias pró-inflamatórias para o local. Então, numa cirurgia plástica, ele só vai beneficiar também esse processo de reparação. Próxima pergunta. Qual a finalidade, então, das ondas de choque? As ondas de choque, elas têm como elas não fazem uma cavitação de imediato, a cavitação dela é um processo secundário. O fato de a gente estimular a pele, porque a onda de choque a gente estimula diretamente o tecido epidérmico, é por fora, né? Tanto que tem artigos que falam ondas de choque extracorpóreas, não é? Porque a gente tem esse estímulo na pele, é um estímulo de mecanotransdução. Então, a onda de choque, ela vai causar esse estiramento do tecido e essa tração mecânica que acontece aqui na pele, ela é traduzida lá para dentro do tecido como um sinal químico. Esse é o mecanismo da mecanotransdução. Quando a gente tem esse estímulo, a gente tem liberação de fator de crescimento e liberação de algumas enzimas e algumas outras substâncias também, substâncias vasoativas. Então, a onda de choque é muito boa para o tratamento de circulação, linfedema, pós-operatório também, a onda de choque é interessante. Para aumentar a maleabilidade do tecido, ela tem efeito tixotrópico, para linfedema, para romper aqueles cordões que ficam de fibrose nas cirurgias plásticas, cirurgias de mama também, de oncologia, o pessoal usa bastante. Na fisioterapia pélvica também tem um início de alguns estudos com ondas de choque para a síndrome de... Gente, fugiu o nome agora, eu vou lembrar, tá? Que é uma disfunção erétil masculina, tá? Fugiu realmente o nome da minha cabeça agora, mas tem tratamento de ondas de choque. Para isso tem um centro lá na Bahia com a Patrícia Lordelo, tá? Lá dentro da Federal, ela trabalha com isso para ondas de choque. Então ela tem um estímulo diferente, o estímulo de cavitação que ela vai fazer é secundário e ele é muito baixo comparado com ultrassom convencional. Próxima pergunta. Por que a potência no plasma é tão importante? Excelente pergunta. Adoro. Vou virar a página aqui, ó. Não tem como tirar, né? Que vai sumir meu KLD dali. Mas não tem problema. Vamos lá. Plasma rolando. Se vocês tiverem mais perguntas de plasma, pessoal, aproveita agora. A potência é uma coisa muito relevante. O jato de plasma, ele está hoje em dia frequentemente sendo comparado, isso, gente, na literatura científica, tá? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se basear na literatura. Então, os artigos mais modernos, né, modernamente, o plasma ele vem sendo considerado como um recurso bem parecido com o laser de CO2 em termos de mecanismo de ação. A diferença de um e outro é bem fácil da gente compreender, né? O plasma é um estímulo muito mais delicado, não tem absorção em cromóforo e o processo inflamatório dele é bem menor do que um laser de CO2. Mas vamos lá, por que potência é importante? Por que é importante a gente ter potência no laser? Por que será? Porque diminui o tempo de aplicação, não é? E no jato de plasma, como ele é um equipamento indicado para fazer resurfacing, ele vai formar uma nova superfície. Resurfacing, pessoal, é um termo que significa formar uma nova superfície. Então, o jato de plasma, quanto mais potência eu tiver, melhor eu consigo trabalhar em algumas situações. Como, por exemplo, eu vou precisar remover um milium. Eu vou remover uma melanose, uma ceratose, que está um pouco mais alta. Se eu fizer uma única sessão numa potência alta, eu tenho a chance de, em uma única sessão, remover todo aquele tecido indesejado, toda aquela estrutura cutânea indesejada, sem intercorrência e sem hiperpigmentação pós-inflamatória, sem hipercromia, sem acromia, sem cicatriz atrófica, que é aquela cicatriz assim, ó,
que fica um buraco na pele, né, faltando aqui o tecido, tá? Então a potência ela é muito importante para diminuir o tempo e para você de repente conseguir atingir uma profundidade maior. Em bléfaro, por exemplo, né, nós temos às vezes aqui várias camadas, aqui a gente tem às vezes ruga e nós precisamos de uma potência maior para atingir uma profundidade maior. Quanto maior a potência, mais profundidade a gente consegue atingir. Veja que a potência também não pode ser muito alta por conta da profundidade no tecido, né? Senão a gente se aprofunda muito e aí acaba jogando o paciente numa zona de intercorrência. Mas a potência é algo muito importante a ser observado. Se a potência for baixa, você pode não ter o resultado que você precisa. Porque aí a gente vai fazer fica só como se fosse um peeling de diamante mais forte, né? Ele só vai causar uma esfoliação um pouco mais abrasiva e não vai ter esse mini processo inflamatório que é gerado ali, capaz de fazer a remodelagem do tecido, tá? Além da injúria, tem que ter a profusão do calor e uma potência maior às vezes é importante para isso, tá? Próxima, tem mais perguntas? Bom, do plasma, né, já que vocês estão falando aí do plasma, tem uma pergunta que ninguém fez e que sempre as pessoas fazem. Qual é a diferença do jato para o eletrocautério? Uma delas eu já falei, né? O plasma pode ser feito em termos de técnica de uma forma diferente, né? De uma forma a fazer resurfacing. O jato de plasma, o próprio nome já fala. Um é jato de plasma e o outro é eletrocautério. Bianca, mas o objetivo é o mesmo. Então, o objetivo é o mesmo, né? As indicações são parecidas. Se a gente pegar um encarte de 2 equipamentos com as indicações, a gente vai pensar que o objetivo é o mesmo. Mas o eletrocautério ele tem o objetivo de queimar a pele e o jato tem o objetivo de fazer um resurfacing. Onde que está a diferença? No que o jato de plasma, ele realmente forma o jato e no eletrocautério eu tenho só o arco elétrico, tá? Quando eu tenho uma corrente elétrica de alta tensão, que são as correntes usadas para fazer jato, e eu tenho lá na pontinha, eu tenho aqui a pele e aqui eu tenho a canetinha lá do plasma. Então aqui, ó, eu tenho uma corrente elétrica alternada de alta tensão. Essa corrente elétrica vai vir por aqui, vai passar por essa pontinha e vai emitir uma faísca luminosa, mesmo antes de eu encostar a ponteira na pele. O que é isso? Quando a corrente tem alta tensão, ela vence a barreira do ar bem mais fácil do que uma corrente que não tem alta tensão. Uma corrente russa, por exemplo, não faz isso, porque ela não tem tensão alta, a tensão dela é menor. Ela tem frequência alta, não tensão. Então aqui eu tenho essa fagulha. Se eu não tenho condições de controlar essa faísca luminosa, eu vou ter só a produção de faísca luminosa, que vai produzir calor e queimadura. Esses aparelhos, os eletrocautérios cirúrgicos, esses outros eletrocautérios que não conseguem gerar o jato de plasma, não conseguem sustentar o jato. E o jato mesmo, o que acontece com ele? Como ele tem uma tensão aqui controlada pela corrente alternada, ele vai dar uma quantidade de corrente sempre igual, sempre uniforme. Então ele mantém constante alimentando essa faísca luminosa e ela passa pelo ar devagar. Quando ela passa devagar pelo ar, ela ioniza o ar atmosférico. Pode ser um outro gás também nos plasmas indiretos. Nesses aqui que são em contato direto com a pele, eles são plasmas híbridos, porque eles têm características de indireto, mas são diretos, tá? O hijaplasma é um plasma direto. A gente tem o ar como sendo o elemento gasoso que a gente precisa para ser ionizado. Então ali eu tenho espécies reativas de nitrogênio, espécies reativas de oxigênio, luz ultravioleta, eu tenho ozônio
e essas espécies, e eu tenho partículas carregadas, eu formo ali uma pequena nuvem de uma matéria luminosa meio arroxeada, chamada de plasma. Plasma em grego significa algo moldável. Então o plasma vai ter o formato do eletrodo que ele tiver sendo utilizado para fazer, tá? Para criar o jato. Então, é isso. No eletrocautério, nós não temos condições de ter toda essa quantidade de substâncias aqui. Então, a gente não tem a formação de jato, tá? Então, quem faz o serviço ali no tecido, quem é capaz de gerar os efeitos biológicos, é a faísca luminosa. Então, aquilo queima, aquilo arranca o tecido de uma vez só. O jato, ele vai sendo depositado na pele, então ele faz uma microvaporização tecidual. Então eu não posso dizer para vocês que o objetivo dos dois é o mesmo. O objetivo aqui é resurfacing. Eu vou formar uma nova camada. Eu preciso fazer o jato em cima da ruga para arrancar a ruga, para desgastar o tecido e descamá-lo para fazer como se fosse um peeling químico, né? Que tem essa intenção. Onde já se viu, vou passar o peeling só então em volta da ruga para abrir a ruga. Isso não existe, gente. Fazer isso em jato de plasma, tá? Não é esse o objetivo. Teve mais uma pergunta de jato que é sobre a potência, é isso? Qual é a potência do jato da KLD? Muito potente, pessoal. Tem até 3 watts de potência. 3 watts de potência. É a potência mais alta do mercado, tá? O jato de plasma da KLD. Hoje é esse, pode ser que amanhã surjam outros, tá? Mas o da KLD, por enquanto, é o que tem uma potência maior. Lá no equipamento, para quem já tem, vai ver lá 3.000. Aí vai falar, nossa, Bianca, você falou 3, é 3.000. É 3.000 miliwatts, tá? Que no seu equipamento está escrito em miliwatts, mas a potência em watts são 3. Tem mais alguma pergunta de jato para nós? Olha, pessoal, os equipamentos de plasma, se eles forem geradores de plasma, eles vão ser bem parecidos, né? O que vai mudar são as características do jato de uma marca para outra. Então, alguns deles têm a corrente contínua para gerar o plasma, que não é muito seguro, né? A gente passar uma corrente de alta tensão pelo corpo. Os melhores são os de corrente alternada, mas aqui nós estamos no Instagram da KLD, então hoje eu vou falar só sobre os equipamentos da empresa, tá? Depois quem quiser mandar no direct para mim alguma coisa, eu posso ver se eu consigo responder e ajudar, tá bom? Mais alguma dúvida de plasma? Qual potência nós usamos para fazer bléfaro? Depende de você, profissional, né? Você pode usar, você tem de 0 a 100% lá, de 0 até 3 watts para você utilizar. Então, assim, a bléfaro é um queridinho, né, do plasma, é uma das indicações premium dele. Todo mundo quer fazer a bléfaro. Mas vai depender muito das condições da pele, do fototipo, de quantidade de tecido que tem. A gente está preparando um material para vocês, show de bola sobre plasma, tá? Então vocês vão conseguir tirar todas as suas dúvidas quando esse material for para o ar. Então, quantas sessões, né? Alguém perguntou aqui também. Você colocou na tela? Não, porque não mandou, né? Tá. Pessoal, manda na caixinha, tá? De perguntas, que daí a gente coloca na tela para todo mundo ver. Então, alguém perguntou aqui também, quantas sessões a gente faz? Depende, me perguntaram aqui, quantas sessões mensais? Ah, muito obrigada, os elogios também são sempre bem-vindos, vocês também são todos lindos, viu? Muito obrigada. Quantas sessões mensais? Se for para bléfaro, vai depender muito, às vezes uma sessão, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. Às vezes não é mensal, às vezes é uma a cada 60 dias, às vezes é uma vez a cada 2, 3 meses. Então, isso vai depender bastante da sua terapêutica. De modo geral, a gente indica de 1 a 3 sessões
de bléfaro, tá? Com intervalo mínimo de 30 dias, porque também vai depender do processo de cicatrização de cada um. Então, só se pode fulgurar uma pele novamente depois que ela estiver totalmente recuperada, ou quando o processo de resurfacing já foi completo. Ok? Mais alguma pergunta sobre plasma? Treinamento. O pessoal perguntando aqui sobre treinamento. Ótima pergunta. A KLD é uma empresa, vou aproveitar aqui e contar para quem não conhece. A KLD é uma empresa de quase 40 anos de mercado. Nós somos a primeira empresa de equipamentos brasileira. E como nós somos a primeira, a gente sempre foi pioneiro em tudo, inclusive nos treinamentos. Então, a KLD, desde que a gente existe, a gente sempre deu treinamento. Os nossos treinamentos oficiais, que são os recomendados pela empresa, eles são feitos somente aqui dentro do nosso centro de treinamento, nosso centro de inteligência científica aqui. Então, os treinamentos são aqui, feitos por profissionais nossas, que trabalham aqui com a gente na empresa. Agora nós temos os treinamentos, um pouquinho antes da pandemia a gente já tinha também os treinamentos online, nós temos os treinamentos presenciais, eles ocorrem de segunda a sexta aqui na empresa. O e-mail, anota o e-mail, por favor, pessoal, é treinamento, ó, enxerga se eu colocar aqui em cima? Vocês enxergam, ó? Treinamento @kld, tudo minúsculo, .com.br, tá? Tá aqui, ó, o e-mail, anotem o e-mail da empresa de treinamento, vocês podem ter mais informações lá, agendamento, qual treinamento você quer fazer. É importante lembrar para vocês que o treinamento oficial, ele só ocorre aqui dentro. Ele é gratuito e você pode realizar treinamentos quantas vezes você quiser. Ai, Bianca, trocou a minha equipe aqui na clínica, eu quero mandar de novo aí para fazer treinamento. Pode mandar pra gente, é um prazer, a gente vai receber aqui. E é sempre legal, o pessoal sempre gosta de vir se deslocar até aqui ao nosso Vale do Silício Brasileiro e conhecer a empresa, as nossas instalações. Aí a gente aproveita para contar para vocês que dentro do nosso equipamento existe uma bandeira do Brasil grande assim, porque é tudo nosso, tudo nacional, feito aqui. E é muito gratificante poder receber vocês e mostrar esse lado nosso aqui da nossa empresa, tudo certinho, totalmente nacional, sempre preocupada em levar o melhor para você. Temos mais perguntas? Ops, peraí que eu vou ler, pessoal. Qual seria a vantagem do eletrocautério em relação ao gerador de plasma? Vantagem, eu vou falar por mim, eu, Bianca, não vejo vantagem nenhuma do eletrocautério no plasma, tá? Ao contrário, eu vejo muitas vantagens do plasma frente ao eletrocautério, que é realmente gerar o jato de plasma. O jato de plasma é que vai fazer uma microvaporização do tecido e não vai queimá-lo. Isso faz com que o paciente não seja jogado numa zona de intercorrência. O paciente vai ser fulgurado e depois vai formar já uma casquinha, que é o curativo biológico, e dali para frente vai acontecer o processo de reparação tecidual normal, processo inflamatório muito baixo, tá? Diferente do eletrocautério, que sempre tem, 90% das vezes, hiperpigmentação, acromia, hipocromia, atrofia do tecido, queimadura. Então eu vejo o jato de plasma como algo mais tecnológico e mais vantajoso frente ao eletrocautério. E qual mais a outra pergunta? Técnico em estética pode utilizar? Pode. Eu vou aproveitar e vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Quando vocês forem comprar equipamento, pega um manual de operações. Lá no manual de operações tem um item que chama responsabilidade do usuário. Ali tem quem pode e quem não pode usar o equipamento. Se o equipamento está registrado como uma tecnologia para uso estético, então todos os profissionais que cabem dentro dessa área, devidamente habilitados, podem usar. Então, o esteticista pode usar,
fisioterapeuta, médico, biomédico, desde que esteja habilitado. Então, é sempre bom também verificar na vigilância sanitária local da sua cidade e com o seu conselho de classe, tá? Mas lá no manual é onde tem a informação mais segura de cada fabricante de quem pode usar o equipamento. Mas o jato de plasma é técnico em estética, desde que tenha, né, a formação, a habilitação, pode usar, tá bom? Passa anestésico antes do plasma? Passa, tá? Se for blefaroplastia, é uma recomendação sempre da empresa que se utilize o anestésico, porque fica melhor, fica mais confortável, não é uma técnica indolor, né? Ela causa um desconforto, a vaporização tecidual, essa descamação ali do tecido vai gerar um eritema, vai durar alguns dias, a formação de uma casquinha, então não é um procedimento indolor, bem tranquilo, né? Se for na melanose das mãos ou do colo, aquelas pacientes que são mais resistentes, que não tem paciência para ficar meia hora lá esperando um anestésico tópico, pode passar, né? Pode fazer, aliás, sem passar. Mas a gente sempre recomenda, tá? Mas aí vai de você, da sua paciente. Ah, é só uma melanose. Ah, é uma verruga, de repente, né? Uma melanose aqui nesse local. E aí pode realmente fazer sem anestésico se desejar, tá? Mas não é um procedimento indolor. Vou ler aqui a outra pergunta. Previsão para fabricar novas ponteiras do plasma? Que estranho essa pergunta. A gente não está sabendo ainda que nós vamos fabricar novas ponteiras. As nossas ponteiras são suficientes por enquanto, tá? A gente nem utiliza todas, a gente acaba utilizando mais a ponteira agulha, né? O feedback que a gente teve dos clientes é esse. Então, eu ainda não estou sabendo que vamos ter ponteiras novas. Acho que vamos ter essas ponteiras mesmo. Despigmentação de sobrancelha. Dá para fazer despigmentação de sobrancelha? Não é recomendado, tá? Por exemplo, vamos falar da minha sobrancelha que vocês estão vendo que é mais fácil. A minha sobrancelha é hiperpigmentada, que eu fiz hiperpigmentada não, é micropigmentada. Eu fiz micropigmentação já faz um tempo, ainda não existia o fio a fio. Então o pigmento é mais denso, né? A gente não consegue ver o fio, a gente vê mesmo uma pintura. Então o pigmento já foi depositado um pouquinho mais para baixo e ele é mais denso. Esse tipo de pigmentação não remove, tá? Ai, Bianca, mas uma colega minha fez, sabe? Conseguiu com 3 sessões remover. Tudo bem, pode ser que algumas pessoas dêem resultado, outras não. Então não é uma indicação oficial, a gente não recomenda. Às vezes o sofrimento para remover a pigmentação é muito grande frente ao resultado que não vai sair. Se for um fio a fio, bem fininho, pigmento bem leve, mais clarinho, aí pode ser que saia, tá? Mas é uma pigmentação mais densa, daí realmente não vai sair, vai clarear, mas sair não. Tatuagem vocês não perguntaram, mas hoje eu vou falar. Tatuagem não, tá? Não é recomendado tatuagem com jato de plasma, de nenhuma marca, e muito menos o eletrocautério, tá? Isso é uma indicação do coração que eu tô dando para vocês com experiência que eu tenho com equipamentos de eletroterapia, são quase 14 anos trabalhando dentro da indústria, né? Então a gente vê muita modernidade, às vezes não é legal, tá? Então, pessoal, eu não recomendo, porque pode causar queimadura, pode causar uma cicatriz hipertrófica no local, pode causar queloide, então não é uma recomendação, tá? Vamos lá. E não dá pra ver mais, né? Atendi uma paciente, olha lá, que ficou cheia de manchas após um mês da sessão com plasma com outro profissional. É comum? Não é comum, tá? Não é comum mesmo. O jato de plasma, ele foi fabricado de maneira a minimizar toda e qualquer intercorrência, efeito adverso e colateral. Existem alguns efeitos transitórios do jato de plasma. Então, por exemplo, vamos falar da blefaro, que é o que vocês mais gostam de perguntar. A blefaro, a gente vai ter, às vezes, feito a pálpebra superior e inferior.
Lembra que eu falei? Não é um recurso que não causa nada. É um recurso que ele tem uma dorzinha, ele tem um efeito, ele vai formar uma casquinha e ele vai formar um eritema. Então, nas primeiras 24 horas vai ficar vermelho o tecido. De algumas pessoas mais, de algumas pessoas menos. Então, gente, tem esse efeito transitório que é passageiro, que passa sem nenhum efeito, tá? Eu não preciso fazer nenhuma intervenção para que esse eritema se resolva sozinho. Mas a gente tem que passar para o paciente algumas orientações. Então, a gente tem que falar para ele que não pode tomar sol, que tem que usar filtro solar, que não pode ficar sem filtro solar nem mesmo dentro de casa, nem com a luz da televisão, do celular, que isso é prejudicial, que não pode esfregar, que não pode arrancar casquinha. Mas a gente não sabe o que o paciente faz, né? Eu, por experiência própria, falo para vocês que a gente não sabe. Vocês sabem isso melhor que eu. Eu fui dar uma aula, tinha uma paciente modelo lá na aula, nós fizemos a bléfaro nela. Ela saiu da clínica médica com um papel anotado, tintim por tintim, o que ela tinha que fazer e o que ela não podia fazer. Terminou a aula, eu fui embora. Tenho testemunha, né, que estava comigo lá. Eu fui embora, encontrei com a mulher comendo pastel na rua no sol do meio-dia. Então, gente, é complicado. O paciente às vezes não obedece a gente. Então, eu não posso dizer, o profissional errou a mão, não sei o quê. Pode ser o paciente, pode ser o processo de cicatrização, pode ser que o paciente tenha tendência à mancha, pode ser várias coisas, pode ser que ele tomou um medicamento hipersensibilizante e não falou. Então, pode ser a dose, tá bom? Quanto maior a dose do plasma, ó, a pele tá aqui. Quanto maior a dose, vai acontecendo isso, ó, tá? Ele vai aprofundando cada vez mais no tecido e ele vai abrindo cada vez mais. Então, quanto maior eu deixo a dose aqui, ó, de jato, mais profundo e mais diâmetro essa lesão vai ganhar. Então, se eu ficar no modo contínuo, com a caneta disparando o jato lá, no mesmo ponto, eu posso ter uma intercorrência também, né? Tudo que é eletrônico a gente pode ter intercorrência. Eu posso tomar um choque no fio desencapado no supermercado, eu posso me queimar na cozinha com uma panela, com óleo quente, com liquidificador, pode acontecer um acidente. Então, a gente sempre tem que fazer também o procedimento de maneira a minimizar, tá? Mas eu não tenho como dizer para você o que aconteceu. Vi profissionais utilizando para lifting facial. É recomendado? Na verdade, o efeito lifting é uma consequência da renovação celular que vai acontecer ali. No jato de plasma, eu digo que é indicado, porque ele tem dois mecanismos de ação. Ele tem o efeito de injúria local, que é o efeito de zona de injúria térmica, e tem a zona de modificação térmica, que é logo embaixo. Então aqui, ó, nessa parte que vai lesar na pele, aqui eu tenho a zona de injúria térmica. E aqui, ó, ao redor dessa lesão e um pouco mais para baixo, eu tenho a zona de modificação térmica. Então, essa zona de modificação térmica é onde só vai ter calor. Eu vou ter remodelagem do colágeno, vou ter produção de colágeno de elastina, vou ter remodelagem dérmica, vou ter as células dérmicas migrando para essa região, um intenso processo de reparação tecidual que vai provocar um efeito lifting. Agora, se eu tenho uma perda de contorno muito grande aqui, uma extensão muito grande para fazer, não recomendo o jato, tá? O jato é para áreas menores, o jato é para resurfacing. Ninguém faz laser de CO2 no abdômen, no braço, na perna, não é mesmo? Então, vamos pensar, vamos trazer esse pensamento lá do laser de CO2 para o plasma, né? Tem até alguns profissionais postando, eu vi outro dia, muito legal, colocando CO2 like para algumas indicações do jato, tá? Bom, vamos passar para o próximo assunto, porque senão nós vamos ficar falando só de plasma. E a nossa live é de perguntas e respostas eletro. Pós-jato, tá? Estão perguntando aqui para mim. No pós-jato não tem necessidade de passar nada, tá? O processo de cicatrização ele é espontâneo. Então a gente recomenda somente água termal.
Pode passar água termal, que aí não vai nem encostar, ela vai umedecer o local, mas ela já vai secar, tá? E tem, nas indústrias, tem produtos hidratantes com fator de crescimento, à base de ácido hialurônico, sem ácido, sem corante, só hidratante, que pode passar depois de 48 horas, tá? Daí pode passar tranquilo. KLD tem luz pulsada? Temos luz pulsada. Eu tô com uma pergunta aqui, gente, para responder, tá? Que me enviaram antes, que é de radiofrequência. Fica bom o som, será, quando eu viro para cá? Então, ó, a pergunta agora, que não quer calar, é RF. Bianca, qual é a diferença de uma rádio bipolar e de uma rádio monopolar? Vou desenhar para vocês aqui, tá? Sou ótima para desenho, vá? Fala a verdade. Então, pessoal, bipolar e monopolar, no sentido mais cru e simples da palavra, bipolar é quando eu tenho dois polos. Monopolar é quando eu tenho um polo, tá? Mas a radiofrequência, ela é gerada ela é um subproduto. Ela é igual ao jato de plasma. O jato de plasma não é um subproduto de uma corrente de alta tensão? Então, a radiofrequência não é jato, tá, gente? É uma comparação. O jato ele é um produto da ionização do ar por uma corrente elétrica. A radiofrequência é um produto da passagem da corrente de alta tensão, alta frequência pelo tecido, tá bom? Então a gente tem a formação de calor, uma onda eletromagnética passa pela pele e tem como consequência a geração de calor. Isso é radiofrequência. Como na radiofrequência resistiva, que é a radiofrequência do Hertz, que é o que nós vamos falar aqui, as informações da radiofrequência resistiva servem só para a radiofrequência resistiva, tá bom? Então as informações que eu estou passando aqui servem só para o Hertz, tá? Que é o aparelho da KLD que nós estamos falando. KLD, como sempre, pioneira lá em meados de 2010, lançamos o primeiro equipamento de radiofrequência nacional. Foi o da KLD, totalmente produzido dentro dos nossos laboratórios, tá bom? Então, a radiofrequência bipolar resistiva, ela é muito versátil, ela permite que a gente tenha mais polos aqui. O que eu quero dizer quando eu falo mais polos? Eu permito que a corrente circule em mais polos, em mais pontos, em mais eletrodos. Essa pontinha de metal que a gente tem, ó, que aqui é pretinho no equipamento de vocês, ó. Essa pontinha aqui, ela é um eletrodo, essa bolinha, tá? Então, se eu falar hexapolar, significa que eu tenho 6 eletrodos, tudo bem? Então, ó, bipolar. Eu tenho um campo elétrico criado dessa maneira, tá? Então, o aquecimento, ele vai ser aqui, ó. Pega a caneta vermelha pra mim. Vou pegar a caneta vermelha, vou mostrar para vocês onde vai ser a área de aquecimento. Então, bipolar, a gente tem, nesse tipo de bipolar aqui, longitudinal, eu tenho essa característica do campo. E o calor, eu tenho aqui, ó, uma concentração de calor nessa região, tá? Aqui, ó, nessas outras linhas do campo elétrico, nós temos também a formação de calor, mas a concentração maior é aqui entre os dois eletrodos. E na radiofrequência monopolar, aqui a gente tem uma radiofrequência também bipolar de campo dispersivo, isso vai estar escrito lá no seu equipamento. Agora, imagina, tem gente que fala assim, ah, mas não é monopolar isso é enganação, porque são dois polos. Gente, vamos pensar fora da caixa. Imagina
Você acabou de sair da faculdade, vai comprar um equipamento. Tá fazendo pós-graduação, não viu muito ainda o assunto eletroterapia no seu curso. Aí você vem comprar um equipamento. A KLD fala assim para você, olha, eu tenho uma radiofrequência bipolar de campo dispersivo, onde o eletrodo ativo é quem vai trabalhar no tecido-alvo. E se eu falar assim, eu tenho uma radiofrequência monopolar? Entendi. A palavra monopolar resume que esse ponto aqui vai ser o ponto que você vai colocar no tecido-alvo, ou seja, na gordura, na pele, na celulite, entendeu? Então, monopolar de campo dispersivo, ó, ele vai criar linhas de campo elétrico em direção ao eletrodo dispersivo. Então, se eu estiver trabalhando no corpo, eu quero fazer um trabalho de remodelagem corporal. Então, ó, eu vou colocar o monopolar aqui, onde eu quero trabalhar no abdômen, e eu vou colocar o eletrodo dispersivo aqui, ó, tá? Na coxa. Então, as linhas do campo, essa aplicação é a aplicação coplanar, que é a mais indicada para atingir a pele. Ah, Bianca, eu posso pedir para minha paciente deitar em cima do eletrodo? Pode também. Só que você vai ter uma criação de linhas mais dispersas. Você vai dispersar mais o calor. Então, pode ser que demore até mais para aquecer. Aonde a gente tem a concentração de calor? Aqui, tá? Tenho também um calor que vai sofrer aqui o processo de profusão térmica lá para baixo. Mas o ponto alvo, ele é aqui, tá? E aí, Bianca? Então quer dizer que essa radiofrequência monopolar, ela é mais profunda que a bipolar? Sim, é mais profunda. Porque a característica do campo elétrico é diferente. Se eu tiver uma frequência aqui, ó, de 1200 kHz e uma frequência de 1200 kHz aqui, então essa também vai ser mais profunda. Uai, mas a frequência é a mesma. É porque depende da disposição dos eletrodos. Até mesmo uma radiofrequência, ó, hexapolar, até mesmo a hexa, ela pode ser mais profunda do que a bipolar, dependendo da região de tratamento que a gente vai trabalhar. Então, a frequência do nosso equipamento da KLD, ela é uma frequência da corrente elétrica que vai gerar a radiofrequência. Então, a gente vai escolher a frequência da corrente elétrica, não a frequência da radiofrequência. O que há muita confusão, eu vejo, nessa questão da frequência, né? Então, cada equipamento tem a sua tecnologia, tem o seu discurso, tem o seu funcionamento. Para você que tem o Hertz, fique tranquilo, tá? A frequência de 640 é mais superficial, porque é uma corrente elétrica passando nesse nível. A de 1200 é uma frequência média e a de 2400 é uma frequência mais profunda, porque a gente está falando da frequência da corrente elétrica. Tudo bem? Mais alguma pergunta sobre rádio? Tudo bem, pessoal? Ok? Pergunta sobre fototerapia. Também me perguntaram. Bianca, qual que é a diferença do LED e do laser? Mais uma vez, eu vou... Qual que é a diferença? O laser é um diodo, o LED também. Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. Puxa, gastei meu inglês agora, hein? E o LED? Light Emitting Diode. Aqui eu tenho uma amplificação da luz, tá? Light Amplification. Então eu tenho
que estimular essa radiação para amplificar a luz. No diodo laser, a gente tem todos os fótons do mesmo comprimento de onda, tá? O laser ele vai emitir a luz sempre da mesma cor e sempre no mesmo comprimento. O LED ele vai ter quase o mesmo comprimento, tá? Ele vai ser quase monocromático. Então ele emite uma luz numa banda de cor que a gente fala. Então se o laser tem 660 nanômetros, que é o comprimento de onda dele, é o vermelho, ele tem 660. Ele não vai para 661, não vai para 659. São 660 nanômetros sem oscilação, tudo da mesma cor. O LED, ele pode ter uma variação pequena, o que não compromete o resultado terapêutico também, tá? O laser, ele é colimado, ou seja, já que os fótons são da mesma cor e têm o mesmo comprimento de onda, eles são todos iguais, isso torna ele um feixe único, polarizado, ele vai ter uma distância. Eu coloco um laser e aponto ele lá pra... Eu tinha um laser point aí. Aqui, ó. Eu aponto, posso fazer uma live só de laser também um dia e falar pra vocês, tá? Eu aponto aqui o laser, eu vou ver um pontinho. Eu aponto um LED, eu vou ver um ponto maior, tá? Então, aqui, ó, eu posso ter uma diferença na radiação, na emissão, tá? Tudo bem se não tiver, eu posso fazer uma live só de laser e mostrar essa diferença para vocês. Então, mais uma vez, eu vou desenhar aquele meu sapato de salto incrível. Eu vou aprender a desenhar um sapato para a próxima live, tá? Tá parecendo um sapato de bruxa esse. Ó, no laser eu tenho este ponto, concentração de energia. E no LED eu tenho uma dispersão um pouco maior. Vale lembrar para vocês, isso são características técnicas. Aqui eu só estou olhando para a característica técnica. Característica terapêutica de LED e laser é igual. Tecnicamente eles são iguais. Porque hoje em dia eu tenho tanto LEDs com uma convergência maior do feixe, os mais tecnológicos, desenvolvidos especialmente para a área terapêutica, já são assim. Como eu tenho lasers também que não tem colimação do feixe. Eu posso ter um laser que não é colimado. E daí eles vão ficar muito parecidos aqui nessa questão de divergência do feixe. Então eu posso dizer que tecnicamente os dois são iguais. Nós temos muitos resultados na literatura mostrando, evidenciando mesmo que o laser e o LED têm os resultados tecnicamente iguais. Diferenças pequenas entre os dois, mas não são diferenças significativas. Então, os dois são praticamente iguais terapeuticamente falando, tá? O comprimento de onda no LED, às vezes a gente tem uma vantagem aí sobre o laser, porque nós temos mais comprimentos de onda, nós temos mais cores. Nós temos azul, nós temos infra. Deu uma travada, né? Então, o LED oferece essa multiplicidade terapêutica em cima do laser. Ele tem um custo menor para fabricar do que o laser. Então, a gente tem uma possibilidade de ter um cluster maior com vários LEDs, com vários comprimentos de onda, azul, vermelho, infra, verde, âmbar. Então, nós temos, eu estou repetindo porque eu não sei se cortou essa parte, tá, gente? Então, nós temos essa multiplicidade maior, uma vantagem do LED em cima do laser nesse sentido, tá? Mais perguntas nós temos aí? Pessoal, vou encerrar então a nossa live de perguntas e respostas. Se você que está chegando agora não teve tempo de perguntar, não tem problema. Pode mandar um direct pra gente que a gente retorna para você respondendo a sua dúvida. Estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato direto com a gente responde para vocês.
Eu adorei passar essa uma horinha aqui com vocês, explicando um pouquinho do que eu sei. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar. A qualquer momento a gente pode fazer outra live, tá? Às vezes a gente avisa quando nós temos lives com os nossos parceiros, mas quando é live surpresa a gente não avisa. Porém, a gente vai deixar gravada para vocês, tá? A live não vai ficar salva no IGTV, como de costume. A gente vai deixar a nossa live sempre salva com a gente. Então, para vocês assistirem desde o começo, é só solicitar por direct message aqui a hora que acabar a live. Manda um direct aqui na KLD e você pode também solicitar a apostila de qual equipamento você quiser. Nós falamos aqui de radiofrequência, de fototerapia, de plasma, de ultracavitação, de ultrassom. Então, pode pedir qual apostila você quiser, tá bom? Que a gente envia para você por direct. Muito obrigada. Tem mais uma? Então vamos responder a última. Não? Ai, gente, muito obrigada. Ó, falaram aqui, amei, você é linda, ok. Muito obrigada, vocês são lindos também. E do fundo do meu coração, eu agradeço. Ó, vou fazer um coração aqui, ó, para vocês. E fiquem ligadinhos no Instagram da KLD, que a qualquer momento a gente pode entrar de novo ao vivo com mais assuntos interessantes de eletroterapia. Um grande beijo e até a próxima. Agora tem que salvar.